Não tem jogo, mas tem sorteio e a gente, é claro, vai projetar o caminho da dupla Grenal na Copa do Brasil. O que é bom e o que é ruim. Boa tarde a todos vocês ligados na Band TV no Rio Grande do Sul ou na live do YouTube. Taigor Jank, o sorteio à 1h da Copa do Brasil. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Sorteio hoje no Rio de Janeiro, 1h para a gente saber quem a dupla Grenal vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu vou colocar na tela os adversários que a dupla pode enfrentar, Meneghetti, nessa próxima fase. Só lembrando que o adversário pode ser a própria dupla, tá? Tem possibilidade de clássico Grenal nas oitavas de final. Mas além disso, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. Afunilou, Meneghetti. São adversários, todos eles, de Série A do Campeonato Brasileiro, com exceção do Sport, que é o único da Série B. Sorteio agora, 1h no Rio de Janeiro. Só as oitavas, não tem chaveamento sorteado, né, Taigor? Ainda não. Só as oitavas de final por enquanto. Tá, e vão sortear já mando de campo de, por exemplo, vamos supor, Internacional e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia. Já sorteiam lá onde é o primeiro jogo? Já, isso já fica definido hoje também no sorteio. Tá, tem as datas? As datas 17 e 31 de maio. 17, pode alterar, né? Sempre tem aquele 17, 18... 15, 16 ou 17, isso, tá. 30, então, 31 tá, metade de maio e final de maio. Vamos colocar a nossa enquete interativa no ar? Vamos lá, vamos colocar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Qual duelo que você gostaria de evitar na Copa do Brasil nas oitavas? Um Grenal, pegar o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense ou algum outro time que você quer evitar? Ribeiro Neto ontem decretou aqui no programa, né, o que foi uma surpresa, foi um choque para todos nós e para vocês, que o Grêmio vai lutar para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Dito isso, eu te pergunto, Ribeiro, o torcedor do Grêmio não precisa nem olhar o sorteio da Copa do Brasil, né? O Grêmio terá enormes dificuldades e deve cair fora das oitavas. O time que vai lutar para ficar na Série A, né? Eu vou dizer qual é a grande chance do Grêmio passar essa fase da Copa do Brasil. Grenal. Aí tu consegue destruir com os dois na mesma frase. Tu encontrou uma forma de destruir com os dois na mesma frase. Eu vou adiantar. Eu acho que nós todos devíamos torcer para o Grenal, porque pelo menos garantiríamos um na quarta de final. Uma mensagem positiva para aprender o pessoal. O Ribeiro Neto... O pessoal que está em casa, isso aqui foi para aprender você o programa, você não desligar a TV, continuar entusiasmado com a dupla Grenal. Ribeiro Neto, tu é um gênio. É a arte da unanimidade. A arte de ser unânime, Ribeiro Neto conseguiu. Ele conseguiu a unanimidade de irritar todo mundo no Rio Grande do Sul. Eu me debrucei sobre as possibilidades da dupla Grenal. Eu já sei, tá? E sobre o Internacional especialmente. O que eu não quero? Tem mais coisa do que a enquete que eu não quero. Eu não quero, evidentemente, os bambambam do futebol brasileiro. Eu não quero viagem longa, porque o Inter está viajando demais, ou seja, aí tu tira o Fortaleza, o Sport e o Bahia. Eu não quero alguns times que talvez não sejam tão fortes, mas estão num grande momento como o Botafogo. O que sobrou para mim? Tá, tu não quer nada, tu quer ir direto para as quartas. O que sobrou? Tu quer comprar o ingresso. Sobrou o Santos e o São Paulo. Eu quero um dos dois. Santos ou São Paulo. É César, o que eu quero. E tu? O que tu quer? Eu quero o Wagner Mancini. Que é o América Mineiro. Eu só tenho olhos para o Wagner Mancini. Tem um jogo só que eu não quero. O América não tá jogando mal, tá? Não, é verdade. O América não tá jogando mal. É verdade, mas é a minha rivalidade com o Mancini que está em jogo nesse momento. Quem eu não quero o Inter. Por respeito ao Grenal e a dificuldade que o jogo pode determinar e principalmente o que o futuro pode determinar. Então, por todo o respeito do mundo que eu tenho ao Grenal, e eu estou falando muito sério aqui, eu não gostaria de Grenal, porque acho que é um jogo mais destrutivo. Claro. Tá? Claro. E acho que não é hora de destruir, a hora de o Grêmio ter mais corpo e tal para seguir. E o Grenal é um jogo mais destrutivo, porque a gente não tem noção do que pode acontecer, então ele pode ser um jogo muito destrutivo. Então o único que eu não quero é o Grenal. JB. Qual é o mais forte? Não sei, eu tô te perguntando. Não, qual é o adversário mais forte? Palmeiras. Palmeiras? Tá, então eu quero que um pegue o Palmeiras e o outro pegue o Flamengo.
Por quê? Porque eu detesto essas coisas. Cara, eu não gosto de ganhar Libertadores contra o Chivas ou contra o Lanús. Pra mim, Libertadores, Copa do Brasil e tal, se joga mata-mata valer. Eu detesto essas coisinhas assim, ai, vamos pegar o mais fraquinho, porque não sei o que. Não, vai lá e joga. E se quer ganhar a competição, joga contra os grandes e azar. O programa tá alto astral. Muito, alto astral o programa. Porque aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? É que se vocês querem se se vai acontecer encolher, com esse programa? se vocês querem se essa encolher, tua se tese, encolham. não é encolher isso. Sabe o que vai acontecer com a tua tese? Aí no dia 31 de maio, Grêmio e Inter vão se olhar, CCD e Fabiano Baldassi vão se olhar e vão dizer o seguinte: Copa do Brasil nós não vamos mais falar, porque vai jogar Flamengo e Palmeiras na outra fase, e Grêmio e Inter vão ficar onde? Na quarta-feira da Copa do Brasil, tu vai ficar no teu canal do YouTube reclamando da gente que não tem conteúdo. Não, César, é que assim, ó, só pra te avisar, tá? Tu transformou Inter e Grêmio desse tamanho, assim, ó. Ah, para, tu colocou teu produto desse tamanhozinho. Não é. Eu, Tu vai por dizer o quê? filosofia, Tu quer- penso assim, vai disputar mata-mata, eu detesto essa história de, vamos ver qual é o mais Cara, fraco pra jogar. JB, Não, cara, vai lá e ganha dos caras, é mata-mata. O último jogo que o Palmeiras perdeu na Copa do Brasil, o Ademir da Guia jogava no Palmeiras. Tudo bem, O então. Palmeiras não perde a Copa do Brasil. Então, Cara, abre a câmera já. claro que eu quero fugir do Abre Palmeiras. a câmera para todo mundo ficar depois reagindo nas redes sociais e tal, e dizer assim, eu, Fabiano Baldasso, um dos principais jornalistas desse estado, morro de medo do Palmeiras, sou apavorado, tô apequenando meu time, acho que nós temos que passar por um monte de naba para chegar no final e ganhar contra ninguém, e o título é assim. Vamos analisar, então, agora não do ponto de vista de dupla Granal, do nosso ponto de vista, e eu sei que você que está aí em casa vai entender isso. Talvez você não tenha percebido, mas agora vai ficar claro. Para nós é importante que a dupla Granal chegue, se desse para disputar a final da Copa do Brasil, seria maravilhoso, porque nós ganhamos conteúdo. É isso que vocês têm que entender, que aqui há gremistas e colorados, tudo bem, o Baldasso seca o Grêmio, o César seca o Internacional, tá bem, são os mais identificados que nós temos. Agora, no fundo, a gente quer na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, os dois ponteando lá, porque isso nos dá conteúdo aqui para debater nos donos da bola e nas nossas outras plataformas. É isso que a gente quer. Mas eu entendo, eu respeito a posição do JB. Ele quer o teste de cara. Se puder, na minha opinião, pegar o Flamengo na final ou na semifinal, ou o Palmeiras, embora eu acho que tem uma diferença grande entre Palmeiras e Flamengo. Grande. Eu acho que um é quase imbatível para a dupla Granal, só um milagre, e o outro não, o outro é difícil. Né? Então eu gostaria de escapar desses dois, mais do Atlético Mineiro. Eu tenho uma suspeita de que o Atlético Paranaense vai estar no caminho da dupla Granal. Eu acho que o outro pode ser o Bahia. Se a gente analisar a sorte histórica de Inter e Grêmio em sorteios, está definido. Está absolutamente definido. O Inter pega o Palmeiras e o Grêmio pega o Sport Recife. Está definido. Eu não quero Mas tu tá dando muita sorte em sorteio O Inter ultimamente eu tô dando. Não, na primeira fase da Libertadores, o Inter geralmente dá sorte. Teve aquela vez que pegou o River Plate ali, mas de resto é só barbada. Só que, de fato, nos mata-matas, o Grêmio pega uns mata-matas assim, Mas o que é, cara? barbado. O Inter pegou os mata-matas, pegou o Olímpia, pegou o Melgar, pegou não sei o quê. Não, é que o Melgar- problema é que o Inter perde pros caras. O Melgar também é talentoso. Mas o Melgar é da Sul-Americana. O Sul-Americano vai pegar esse time. Embora eu seja ou esteja sendo taxado de pessimista, o que é uma barbaridade. Ah, porque tu tá eu sou- empolgado, dá pra notar na tua manifestação corporal, dá pra eu empolgar. Dá pra sou- notar. Só que eu estou convalescendo ainda, né? O Ribeiro tá influenciado. Eu estou convalescendo aí e tal. Então, eu, pelo contrário, sou uma pessoa muito otimista. É mesmo? E é porque ou tu Não vê o parece, copo meio tá? cheio ou tu vê o copo meio vazio. No caso específico do Grêmio, eu acho que seria muito bem-vindo, né? Pegar um adversário bem forte, acabar aí, tá, beleza, e se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Semana cheia Porque de é o Grêmio trabalho. fora da Copa do Brasil. Não, mas não é. Imagina, é que assim, Copa ó, do Brasil tem que fazer vídeo a cada jogo. Tu imagina uma final de Copa do Brasil com a dupla Granal, tu tendo que construir no teu canalzinho lá, vídeo a cada jogo. Isso aí, que você não tá entendendo, sabe por que ele tá fazendo? Ele tá cansado de fazer a escala da Band, aí não tem o jogo. Não tem o jogo. Quem faz é o Tiger, aliás, brilhantemente, aliás. Eu quero dizer para vocês que eu tenho que ser coerente. Se eu estou preocupado Tem que com fazer o um Grêmio- esforço para ser coerente, né? Nem sempre eu consigo, né, Mariante? Mas eu me esforço. Se eu estou preocupado com o futuro do Grêmio no Campeonato Brasileiro, é justo eu dizer que quanto menos o Grêmio se atrapalhar, melhor. Se o Grêmio tiver sempre a semana cheia para trabalhar, recuperar os seus jogadores, porque o Grêmio não tem um grupo, o Grêmio tem um time, melhor. Então, tu vê, agora estamos sendo comemorados aí a semana cheia para tentar recuperar o PP, tentar recuperar o Carbajo, para ver se tem um mínimo de time parecido com aquilo que o torcedor do Grêmio sonhou em ter nessa temporada.
E com a Copa do Brasil fica muito mais difícil, Vê, né? a arrecadação que o clube ganha, a renda, é o ônus e venda o de bônus. produto, É o o bônus. entusiasmo da torcida, o quadro social, tu ignora isso, Não, né? e tem um é o ponto. ônus e o bônus, não há dúvida nenhuma. Por isso que eu torço Não é para o ônus e Grenal. bônus, ô Ribeiro. Se classificar na Copa do Brasil e ir adiante do brasileiro, só tem bônus, Ribeiro. Só tem bônus, tu vai jogar mais, pronto. Não, Meneghetti, não, vamos, desculpa, Ribeiro. Vamos ser, agora aqui a gente brinca, folclore, Flamengo e tal, a gente faz um pouco de brincadeira, o JB gosta muito das questões financeiras. Nós estamos falando de uma etapa da Copa do Brasil que vale para os cofres de Grêmio Internacional 5 milhões de reais. Tá? Então vamos parar sem ondinha. É melhor pegar o Sport que pegar o Flamengo, cara. Claro. Acabou. Por quê? Porque é 5 milhões de reais. Acabou aqui, vamos por passo para pauta? Não, eu tô falando sério, porque senão a gente fica muito nesse folclore, tô pequena, o Grêmio. Não, tô falando de Não, e dinheiro. vamos combinar que o Flamengo não quer pegar o Palmeiras, gente. Também. Então não é pequeno. O Palmeiras não quer pegar o Atlético então, Mineiro. O sendo- Palmeiras quer pegar o América. Pronto. Sendo bem concreto, aqui nós estamos falando de 5 milhões a mais. Sabe como é que tá as finanças do Grêmio e do Inter? Tu sabe bem, tá duríssimo. Por exemplo, amanhã o Inter joga com Nacional. o Nacional em Porto Alegre, tá? Se o Inter empata, em razão dessa nova distribuição de renda da Comebol, o Inter perde 300 mil dólares. Se ganhar, são 300 mil dólares a mais. Tu acha que os caras tu acha que esse 1 milhão e 500 não joga a vida pros caras? Claro que joga. Então, agora tu imagina 5 milhões de uma fase da Copa do Brasil. É fundamental para Grêmio Internacional avançarem o que puderem para as receitas. O Grêmio está com dificuldade de pagar salário. O Inter está com dificuldade de pagar salário. Um pouquinho. É que aí tu olha do teu umbigo para frente. Não, César. Grêmio Internacional, assim como os outros clubes, só estão assim por má gerência administrativa. Tá bem? Entendeu? Então não Mas é a adianta, realidade. não Mas adianta, estão, não mas adianta assim, ó. Eu ganhei mais 1,5 milhão passando de fase. Se tu não souber o que fazer com esse 1,5 milhão, não adianta nada. E, aliás, o histórico da dupla Grenal é esse. Eles estão enterrados em dívidas por incompetência. Então, e aí? Me que horror, que horror nada, é uma bola de neve, Não, né, então de vamos cair mau fora pra perder 1,5 cheiro. milhão e vamos ficar 1,5 milhão mais endividados. Me Esse tá permita, defendendo. me permita só fazer um reparo histórico aqui, porque o César me trouxe um gatilho interessante sobre pagar salário. O presidente Alberto Guerra esteve no podcast do Denilson com o Chico Garcia, muito boa entrevista e tal, e lá pelas tantas ele fala da dificuldade de pagar salário. E ele fala o seguinte, que todo mês o Grêmio tá tendo que fazer uma reunião e pega dali, pega daqui, tal, e tá conseguindo, mas ele disse, olha, a gente vira o mês sem saber como é que vai pagar e tal. A linha de construção dele foi mais ou menos essa. E eu lembra que o Diogo Rossi, ali onde estava sentado o César, disse, o Grêmio em abril terá dificuldades de pagar salários. E foi exatamente essa foi execrado que ele deu essa entrevista, que a gente já tinha uma informação, e aí depois foi, mas aqui foi particularmente o Diogo Rossi, porque aí pegaram a entrevista, uma fala descontextualizada, jogaram para uma coletiva sem nenhum contexto, e exatamente mais uma isso. vez o tempo mostrou que a gente estava certo. Muito bem. Bom, tem o sorteio hoje, você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes, amanhã a gente vai repercutir aqui nos Donos da Bola, mas o Inter está de olho no compromisso de amanhã pela Libertadores e o Mano tem aí mistérios no time, tá, agora? Eu coloco um mistério no setor do meio-campo, Meneghetti, porque o restante, o Mano parece estar já encaminhando. O retorno de Bustos para a titularidade, ele atuou contra o Goiás, mas aí por uma circunstância de preservação, e agora contra o Nacional ele deverá ser titular de fato. E jogando Bustos, Maurício também deverá ser titular. Dessa forma, Pedro Henrique e Igor Gomes voltam para o banco de reservas. A ideia de Mano Menezes é que o Nacional vai ser um time que vai se fechar e por isso o Inter precisa atacar pelos lados do campo, o que dá um indicativo de que jogam Bustos e Maurício. A tendência de time, tá, Meneghetti, que tem uma dúvida aí sim no meio campo. Tem Kehler, Bustos, Vitão Mercado e René. Campanharo, a dúvida, Johnny ou Depena. Maurício, Alan Patrick e Wanderson com um alemão na frente, é esse o provável Inter. Pois é, eu quero conversar contigo antes, Tago. Por que tu tá fichando no alemão e não no Luiz Adriano? Por uma sequência de titularidade em jogos decisivos que o Mano tem colocado o alemão e não o Luiz Adriano. O Luiz Adriano nos últimos jogos ficou no banco do alemão, que só voltou ao banco nessa partida onde ele preservou alguns jogadores.
A mim parece hoje que a hierarquia está estabelecida com o alemão na frente de Luiz Adriano e aí na argumentação do Mano pelo aspecto físico que o Luiz Adriano ainda precisa desenvolver e o Mano voltou a falar sobre isso depois do jogo contra o Goiás. O Tiger está lá no dia a dia, né? Está acompanhando em viagem, a dupla Grenal, o Internacional, no treino e tal, junto com o Lucas Dias. Então eles têm a sensibilidade e a informação do repórter. Eu tenho a leitura aqui à distância. O que eu quero dizer? Eu não estou dizendo aqui que vai jogar o Luiz Adriano. Na verdade, eu estou dizendo que eu não tenho essa convicção toda do Tiger. Porque se o Mano acha que o Luiz Adriano não está realmente bem fisicamente, talvez ele o preserve. Vai preservar da vaia, antes do jogo, que vai acontecer, e vai preservar do jogo propriamente dito. Vai guardar ele para um segundo tempo, possivelmente. Agora, o abraço do Mano Menezes ao final, quando ele substitui o Luiz Adriano, que ele sai vaiado e o Mano vai lá e abraça o jogador, é interessante. É um certo respaldo. E talvez o Mano pense assim, por isso que eu tenho a dúvida. Jogo grande, preciso colocar um jogador mais acostumado com o jogo grande, vou colocar eu não preciso ter tanta marcação, porque esse time não vai propor tanto ataque, esse time vai jogar recolhido, mais sem a bola, como ele disse, portanto, vou dar mais uma oportunidade para o Luiz Adriano. O que eu acho que define isso é se o Mano acha que o Luiz Adriano está pronto ou não, Baldasso. Não está pronto e não tem a menor condição. O Luiz Adriano em campo hoje no Internacional, ele está em outro planeta. Ele joga outro esporte que os outros caras que estão jogando porque ele não tem a menor condição. Eu tenho o maior respeito pelo Luiz Adriano. O Luiz Adriano foi vaiado na escalação no último jogo. Eu acho um absurdo isso. Luiz Adriano do mundo. Luiz Adriano é um campeão do mundo. O Luiz Adriano, se não fosse ele, talvez o Inter não teria sido campeão do mundo. Ele tem gol na semifinal que salvou o Inter. No gol do Gabiru ele tem participação tanto no meio, quando ele dá a casquinha de cabeça, como ele vai para o lado direito e o Gabiru pela esquerda, ele abre espaço para o Yala ficar liberado. Então o Luiz Adriano tem o maior respeito por ele, mas o Luiz Adriano hoje não reúne a menor condição de vestir a camiseta do Internacional. Eu tenho feito uma campanha desde ontem pelo Pedro Henrique voltar a ser centroavante, que foi o melhor momento do Pedro Henrique na temporada. Ele não é centroavante, é uma improvisação, mas precisa da improvisação. O alemão não dá resultado, o Luiz Adriano tem a menor condição. O Luca, tu não pode jogar toda a responsabilidade, titularidade do menino. Bota o Pedro Henrique de centroavante de novo. E o Bustos titular, carteiraço. Carteiraço. Né? Porque habla. Desculpa, eu adoro o Bustos, mas o Bustos não está jogando nada na temporada e o cara que entrou no lugar dele deu uma resposta muito melhor, mas muito melhor, especialmente defensiva. Titular do Inter tinha que ser o Igor Gomes. Só quero colocar aqui que eu estou fazendo uma leitura do fato. Eu acho que vai jogar. A minha leitura é que joga o Luiz Adriano, não é a minha preferência. Eu gostaria que o Mano insistisse com o alemão, mas é só uma leitura do fato. Fala, César. É que o futebol, tu já sabe o que vai acontecer amanhã, né? Vai jogar o Luiz Adriano? E vai ganhar o jogo, né? Vai ser gol dele, só para os caras recortarem, o que tu disse. Já sabe, futebol tem disso, mas eu acho que vai jogar. Eu acredito que jogue o alemão e acho que ele volta às duas casinhas que nós tanto conversamos. Para mim, ele tira o Pedro Henrique do time, ele bota o Bustos para jogar mais avançado, joga o Maurício ali para fechar por dentro, joga o Wanderson do lado e faz um time mais parecido, né? Porque a gente não consegue igualar com o time que deu certo no ano passado. Para mim, essa vai ser a opção do Mano. Fala, Pedro. Desculpa, JB. Não, posso perguntar pro Tiger? Pode? Posso? Pode. Autoriza? Tiger, Oi. o Alan Patrick joga? Claro, confirmado. Então fique tranquilo, temos time. Se alemão, Luiz Adriano, Pedro Henrique, tanto faz. Cara, que coisa. É impressionante. Cara, não, mas o Ribeiro tem uma lógica no que ele quer falar, mas a grande questão, o grande ponto para mim é o seguinte. Cara, o Luiz Adriano, ele não está entregando nenhuma das valências que a gente precisa. Quanto mais vocês falem, mais ele me assusta, porque amanhã ele vai ganhar o jogo. Não, e aí na Você joga o alemão, que eu acho que ele entra no jogo e tal. Não, mas é que futebol tem essas coisas, cara. Tu sabe, pô, Meneghete, tu tá 40 anos nesse negócio, tu já sabe. Aí tal, gol, 2-0 pro Inter, 2-1 pro Inter, assim, jogo duro. 2 gols do Luiz Adriano. Aí vai estar o Baldasso aqui dando risada, falando que o Luiz Adriano é o novo Claudio Miro. O JB vai dizendo, claro, de alguma maneira, mudou a equipe taticamente. O Ribeiro vai dizer, claro, o Alan Patrick joga demais. E eu e o Meneghete, com a sensatez que nos é peculiar, vamos estar falando da partida. Então, mas é que, nossa, é que vocês são maravilhosos e todo o resto é horrível. Eu não sei como é que tu e o Meneghete não moram vocês dois numa casa juntos. Nós estamos pensando nisso. Não, entendeu? Nem Vocês tinham que criar um programa pra vocês. É, ir na internet domingo de noite, sei lá, inventa alguma coisa. Tu tá com ciúmes aí. Não. E não foi Nós convidamos. Não foi um churrasquinho pra mim, dá certo. Meneghete, não foi um ciúme qualquer. Foi um ciúme
um filme orquestrado. A inveja ruim, aquela. Ribeiro, É inveja a ruim. gente encerra agora, eu chamo o Mota para assumir o programa, ou não? Porque tu já falou que não adianta debater o Inter. Não adianta. O que interessa é a Alan Patrick se joga ou não Não, joga. mas aqui tá só pra colocar aqui, só pra não deixar o meu raciocínio fugir. Cara, eu sei que pode acontecer isso, mas César, vamos lá. Dois dos principais gols da dupla Grenal saíram de balão pra frente. O Baldasso citou agora de 2006, que o Índio dá um balão, e na Libertadores o Renato também fez o que dava pra fazer, mete uma pancada na bola e vai pra área. Cara, pode acontecer. O Barcelona ganhou do PSG jogando bola para a área, mas normalmente ele não joga assim. Então, assim, não dá para pegar a exceção e tratar como regra. O Luiz Adriano hoje não te entrega nenhuma valência física, tática, entrega de gols ou de liderança. Ele não está conseguindo nada produtivo. Ah, pode acontecer, sobrar uma bola, ou até mesmo ele fazer uma jogada maravilhosa e ganhar o gol o jogo para o Inter. E a gente vai dizer aqui, a partir desse jogo ele começou a entregar alguma coisa. Hoje ele não entrega nada. Vírgula. Eu penso que vai Alemão, acredito que o Mano vai colocar Bustos e Maurício, Pedro Henrique no banco de reservas. Claro. É isso que eu acho. E ele vai voltar a jogar como jogava antes, com Depena na criação das jogadas, mais um primeiro volante. A minha dúvida é justamente essa. E o Mano foi super sincero, dizendo que ele não tem as respostas. E é isso que me preocupa. O Inter não sabe o porquê parou de jogar. E não sabe o que vai fazer para voltar a jogar. E é isso que preocupa. E o Mano já disse na entrevista coletiva, achei brilhante, dizendo, olha, nem o Klopp lá está sabendo porque que o Liverpool não joga mais a mesma coisa. Eu aqui não tenho todas as respostas. Só que preocupa, né? O Inter aí muda centroavante e não era centroavante. O Inter aí muda o jeito de jogar, coloca outro volante, outro ponta, 2 ponteiros e tal, e não é. Aí agora deve voltar para o modo original e... Puxa. Aí é que tá. O Inter muda totalmente a característica do time de novo, pela presença do Bustos. Gente, o Bustos é um atacante, o Bustos não é um lateral. O Bustos não sabe marcar e não marca. O Pedro Henrique sai do time porque o Bustos passa a ser o ponteiro direito do Internacional. Essa é a verdade, ou seja, o organograma todo está modificado de novo. Fala, Ribeiro. Eu acho que todas essas discussões evidentemente, são muito boas, né? Só que o Inter tem uma grande vantagem, vai pegar um Nacional que é um time bem frágil, né? Um clube grandioso, gigante, mas que há muito tempo tem muitas dificuldades. Então, como se sabe, o Inter teve muita sorte no sorteio, né? Para mim, assim, quando o Inter, nesse tipo de jogo, tem dificuldades, muito mais por demérito do Inter do que pela força do adversário. Né? Então, assim, eu fiz uma figura do Alan Patrick e me parece tão óbvio isso, né? O Inter já sabe que ele não tem, né, 2 Alan Patricks, como foi feito dizer. E acho que o Luiz Adriano, no meu conceito tático, e aí eu vou aprofundar mais um pouquinho, ele sofreu um grande prejuízo. Porque o formato, o estilo de jogo ideal que esse grupo do Inter tem por característica, não privilegia a característica do Luiz Adriano. Para tu jogar com o centroavante desse time do Internacional, tu tem que ser como o alemão. Se o Luiz Adriano fosse o alemão, ou seja, 10 anos mais novo, né, e embora o perfil seja diferente, ele jogaria. Por quê? Porque para tu ser o centroavante, o pivô, tu tem que ter mobilidade, tu tem que saber marcar em cima, tu tem que chamar o adversário, abrir espaço, tudo que o alemão, com a sua limitação técnica, sabe fazer, e que o Luiz Adriano, por falta de energia, não consegue fazer. E até por uma questão de biotipo, de perfil de jogador. Então esse é o grande problema do Luiz Adriano no Internacional. E não é porque é velho, novo, ou não está adaptado ou não. Não, o Internacional para jogar do jeito que quer jogar o Mano, o Luiz Adriano não é a peça. E aí vem aquela pergunta, por que então foi contratado? Fala, César. Porque você acreditou, né, Ribeiro? Você acreditou nisso. Eu queria, na verdade, eu estava ontem conversando com um amigão, eu tenho 2 informações, uma depois quando a gente falar do Grêmio. Não, um amigo do Internacional lá, um amigão meu do Inter. Amanhã nós vamos ter aqui em Porto Alegre o que a gente gosta de chamar de camisa. O conceito de clube, de ideia de grande clube, de força cultural da camisa. Vem a Porto Alegre o Nacional de Montevidéu. Não tem mais economicamente a força que teve, o Uruguai, o próprio futebol argentino também, mas o futebol uruguaio a gente sabe, dificilmente estão conseguindo montar grandes equipes, vendem os seus jogadores muito cedo. Mas quando a gente chama de tradição, força da camisa, algo que a gente gosta muito de chamar de Grêmio Internacional, a gente fala,
A camisa que vem a Porto Alegre amanhã é uma das maiores camisas do mundo. Sim. Toda vez que vai jogar contra Nacional, Olímpia, Penharol, é sempre a mesma coisa. É a mesma coisa, eu tô vendo. A gente fica, o tanto que tu podia gravar e reproduzir na Tá, tu próxima me desculpe, vez. tá? Tu me desculpe, eu não chega te aqui, os entendi. caras não jogam bem. Eu não boto o Olímpia na Não, mesma era frase do Saturno. Nacional, Não, mas tá? toda vez que... É tricampeão da Libertadores. Não, tá? ele pode ser campeão do que... E é campeão do mundo também, Só tá? que um é do Uruguai e o outro é do Paraguai. Sim, Pra sim, mim tem diferença o mas futebol a- Paraguai e futebol A Uruguai. comparação não é ser do Uruguai Eu só quero ou do dizer o Paraguai, seguinte- a comparação é que toda vez que vamos jogar contra esses times, se faz a mesma Eu discussão. só quero que dizer... fazer, JB. Tá, eu só quero dizer o seguinte... Toda vez que fecha o ano, tu faz Eu um vou te dizer balancete então, tá? do Inter no teu Eu vou te dizer teu então. canal. Não, eu vou te dizer Tem que então. ter, Eu vou te tem que dizer falar. então, tá? Claro que tem a ver com o Soares, então eu vou te contar então esse bastidor da minha conversa. Não, mas o Nacional é gigante antes do Soares, né? Não, tem a eu só ver. estou dizendo antes, que a informação que eu vou dar tem a ver com o Soares um pouco, porque eu vou te dizer, o Internacional, o Uruguai comprou ontem 2 mil lugares. Queriam mais 500. Botaram lá, durou poucos minutos. Muitos, aí entra a discussão Soares, sim. torcedores do Grêmio que 80%. de alguma maneira... Não é 80, é bem menos. A grande maioria são uruguaios que compraram. Mas tem alguns torcedores do Grêmio, reciprocidade, eles vieram aí com o São negócio do clubes Soares. irmãos. Aí o Inter pediu mais 500 em reciprocidade, o Nacional deu mais 500 para o Inter lá e a Conmebol disse, olha, não dá para mexer nessa estrutura agora e tal. A segurança do jogo de amanhã é muito parecida com a um segurança de um Grenal. O aparato que o Inter está montando, e aqui o elogio ao Inter, que entendeu também o tamanho do Nacional, o aparato de segurança é muito parecido, não é como Inter e Goiás, Não. é Grenal. Aí vai E chegar é no legal. jogo, o Nacional é fraco, o Inter Não, vai mas, ganhar. tá, mas JB, eu sei que o Nacional... Vamos lá. E a camisa Toda vez, eu não posso tratar o jogo contra o Metropolitano na semana retrasada e o jogo de amanhã Claro, sem citar aqui no programa que há uma grande diferença, embora os times possam ser similares e não são tecnicamente, é uma grande diferença de um lado tem uma camisa do Nacional, se tu botar no varal, o varal arrebenta. O varal arrebenta. É óbvio, Isso faz diferença num grande jogo. Tá, Baldasso, Isso pode não ganhar o grande eu tenho jogo. um dos meus filhos é mais ligado em futebol, o Valentim, que tem 14 anos. O Antônio, 20, os dois são colorados, mas o Valentim é mais ligado, o Antônio não é tão ligado. O Antônio já está com outros Tá, interesses mas a na Lúcia sua vida. Matos não é gremista? A Lúcia Matos é gremista. E como é que tu conseguiu fazer os dois colorados? Eu sei bem desses. Eles escolheram o melhor, eles acharam. Quantos anos? Quantos anos Tu não fez nenhuma pressão. Ô, Meneghete, Nenhuma pressão. quantos anos está o Antônio? 20. Eu sei os outros interesses. Ele está com da outros vida interesses. dele. O Antônio está com... Eu O sei. Baldasso tá vivendo a mesma fase. Mas e aí, Vini? E aí o Valentim, quando jogo do Inter, quais são os próximos jogos, comecei a falar e tal, não sei o quê. Quando eu falei, tem o Nacional do Uruguai, esse eu quero ver. Claro. Quero ir, eu vou levá-lo amanhã no jogo do Tudo bem. Só que o mais Ninguém tá legal... dizendo que Nacional, sabe não que é, o tamanho do JB, Nacional. tu me Aliás, desculpa, teve um clássico de futebol de mesa ontem lá, o Valentim com o Nacional. Ganhou? Com o Soares no time dele. Ganhou ou perdeu? Com o Soares. Tu ganhou? E eu com o Penharol. Só ganhou? que o meu Penharol tem Jair e Rubem Paz. Tá. Quem? Saraleg e Venâncio Ramos, o meu. Tá, é A bom. zaga é Oliveira e Figueiredo. Era bom time. E o goleiro é Goicoché. Era bom time. Ganhou. Ganhamos de 3-1. Ganhamos. Dois do Venâncio Ramos e um do Rubem Paz. É? Eu queria só te colocar. Sabe qual foi esse teu raciocínio agora? Imagina os donos da bola em Montevidéu, tá? Quando o Inter for a Montevidéu, o César Cidade Dias de lá vai dizer o seguinte, por respeito, vai vir a Montevidéu amanhã um grande clube, um clube que é campeão do mundo, que é bicampeão da América, que tem uma camisa histórica no Brasil, que foi o clube que criou Falcão, que eternizou Fernandão. E aí vai ter o JB lá, dos donos da bola, vai dizer o seguinte, eles não ganham um campeonato há 12 anos, eles tiraram justo o ele falar quarto no isso. campeonato regional deles, vocês querem o quê? Estão falando, é a camisa deles, é isso que eles vão dizer lá. Então, eu só digo o seguinte, não, é que é importante às vezes tu relaxar. É uma boa Vou fechar tese. aqui a brincadeira, tá? Depois o Valentim perdeu, ele fica bravo, ele não gosta de perder. Perdeu, né? Que nem Só o que eu pai, jogo né? botão há 40 anos. Que Aí nem eu o quis pai. fazer um tiratema de pênaltis. Perdemos também. Aí eu peguei o Rubem Paz e ele pegou o Soares. Eu não preciso dizer daí, né?
aí o Soares não tem feito gol de pênalti, né? Aí nós ganhamos por 5-4. Fez 4 e errou. mas eu... Rubem Passe guardou 5. Ele pegou o Soares mesmo? Ele pegou o jogo, o 9 lá, esse aqui é o Soares. Eu O preciso- Soares, ele é colado, ele pegou o Soares, que ele acha que o Soares... Eu falei, o Soares não sabe bater pênalti, pelo menos recentemente. o mais interessante 5-4. é que o Rubem Passe fez Sabe o o que 5. me irrita Qualquer nessa outra. discussão aí? Não, É que o Valentim deve ter errado o último pênalti de propósito. Não é que em qualquer outra relação. o Ele foi pai- fazer balaca pai comigo, escolheu com deixaria canto, eu ganhar, botei o entendeu? Goicoechea no Sim. outro. Meu goleiro é Goicoechea, o CCD. O Goicoechea era Meneghetti. o único goleiro que só sabia defender pênalti. Quando o Ribeiro brincava com o JP, e o dele é JP, ele deixava o JP ganhar. Ele ia até o Não, final. não. Mas ninguém não deixa ganhar ninguém. Não deixa eu ganhar. Não deixa eu ganhar. Não. Nem no futebol, nem no botão. Tem que aprender que a vida também é feita de derrotas e as derrotas é que criam casca. Esse é um eu sei disso, eu recado. sou colorado. Esse é o recado. Casca quem tem é o Baldaço. Esse é o recado para você, dirigente de Grêmio e Inter, Pato Novo na aldeia, que tem um histórico de uma caixinha de fósforo, que tá chegando pelas placas no CT, que tá achando Já que o ouvi isso. Meneghetti pega pesado só contigo, que é pessoal, que ele olhou para ti, tu é o ser iluminado, que ele quis criticar. Não, ele dá na canela até do filho dele. Não, tomou 3-1 e tranquilo. ficou brabinho. Tomou 3-1. Mas agora, só para terminar, entendeu o tamanho do clube que vem aqui amanhã? O tamanho do clube, sim. tu Do tava- time, eu não sei. Ninguém tem time de botão no Metropolitano, ninguém Zé. tem. Perdoa, Ninguém jogou tem. demais ontem. Ah, só para te dizer, tá? Só para te dizer, em 1980... O problema é que estão com os 80 anos esses Em jogadores do Meneghetti. 1980, primeira oportunidade que um clube do Rio Grande do Sul teve de ser campeão da Libertadores, 1980, esse time que não tem nada, veio aqui em Porto Alegre, foi assaltado aqui, porque teve pênalti claríssimo, que o Carlos Não, Silvestre... não, desculpa. Foi assaltado, o Internacional teve um gol mal anulado. E lá, Gol mal anulado. nós, Eu tava no com Vitorino, Uma falta inexistente. Numa Repara, falta foi inexistente. nada. 50 anos depois, dentro, Falta inexistente. tudo dentro da normalidade da arbitragem lá. Tá certo que a pressão lá é um pouco mais complicada. Aí, bola no fundo, cruzamento, Vitorino, blim, de cabeça, Nacional, 1, Internacional, Foi o último 0. jogo do Falcão. Último jogo do Falcão. Inclusive, o Falcão criticaram teve o Falcão. duas chances, o Jair teve chance, o Inter teve chance de empatar Mas o o jogo. Não foi CCD, falta e aqui um gol mal anulado. CCD, 2006, os caras, se for pela bola, eles jogaram mais aqui no Beira-Rio e fizeram 2 gols muito duvidosos, mal anulados. Nada duvidoso. Nada duvidoso. Muito duvidosos. Só tu ficou com 2006, não, mas tinha Soares, time. o Soares jogava aqui. Era banco. O Soares jogou, né? Soares O foi Soares jogou, anulado o Edgley por... marcou ele. Não, o Soares jogou. Soares jogou, Acho que não jogou. foi pelo Nacional. 2006. Soares Não, jogou lá e foi anulado pelo Edgley. É. Não, foi. Soares Foi jogou, anulado. sim, O Edgley eu pegou só- ele. eu tinha ideia Mas de não, ter jogou, jogado isso é aqui. fato. Eu tenho boa Jogou memória pelo pra isso. Nacional. Jogou pelo Depois Nacional em ele jogou 2006. numa fase que ele foi E aqui eles emprestado jogaram por um melhor. outro time. Ele foi Inter- emprestado para um outro time um período e jogou. Ele Não, era não, menino. não. Não, esse é o Rames Rodrigues que jogou pelo Banfield. Tu deve estar confundindo Pode ser, as pelotas. pode ser, pode ser. O Inter jogou com ele, isso é 2010, o Rames Rodrigues. Em 2006 ele jogou e o Edgley marcou ele e ele Até jogou. se estressaram na lateral ali. Isso, né? não, o Edgley deixou as travinhas na chuteira dele, assim, lindamente. Mas vou CCD, naquele jogo os caras tinham um time e foram bem. E o Soares não fez gol no Inter. Tá, mas gente, o jejum é só desde um lá, pouquinho. então. Vocês a fecharam, Corneta é por dar conta. vocês fecharam o assunto que o Nacional não tem time, é isso? Eu não, não tenho não, tanta não, informação. eu não tenho isso. O Nacional, como é que tá a tabela de classificação? Alguém poderia me informar? Não, eu não disse isso. Não é isso. Sabe o que é? Pra matar, quantas vezes o Ribeiro Neto e o JB viram o Nacional jogar nos últimos 40 anos? Óbvio que não. Não. É que Isso aqui assim, é o cobrador de pênalti do mas daí Nacional. quantas vezes Quem tu era? viu Quem jogar é agora hoje o desse cobrador time? de pênalti do Nacional? Era o Carbacho, né? É o goleiro Sérgio Rocher. Sérgio Rocher. Ele que é o batedor de Tá, pênalti. mas Nos o Paulinho tá próximos pedindo aqui. para avançar, mas só para deixar uma linha. Não precisa nem ir no baldaço, nem vir aqui. A única coisa que eu disse é que, no geral, a gente sempre fala camisa que entorta varal e tal, e o time não corresponde ao tamanho dessa camisa. Ponto. Eu não estou dizendo que os caras são horríveis, mas também não estou dizendo que eles são do tamanho. O time é do tamanho da camisa deles. Só isso. Mas que eu nenhum quis dizer. dos Vamos falar nossos do times Rocher é do aí, tamanho tá, da Gorjan, camisa. que segue interessando ao Grêmio? Segue, e mais do que isso, Meneghetti, Sérgio Rocher estará em Porto Alegre e desembarca hoje. E irá ao CT Presidente Luiz Carvalho, goleiro pretendido pelo Grêmio e que deve receber uma investida maior a partir da crise de Adriel. Mas ele estará no CT Presidente Luiz Carvalho porque ele joga no Nacional e o Nacional desembarca hoje aqui na capital gaúcha para a preparação visando a partida de amanhã contra o Internacional, Meneghetti. Sérgio Rocher é uma das atrações, ele estará aqui e a direção do Grêmio deverá fazer uma investida nele na metade do ano. Com esse imbróglio Adriel,
Breno e Grando disputando por posição, o Grêmio deverá investir na contratação de um goleiro experiente que desde sempre o sonho de consumo foi o Rocher na metade da temporada e aí a investida em cima do Uruguai vai ser forte. O CCD tem uma paixão que eu acho exagerada por este goleiro do Nacional, pelo goleiro Rocher. César. Eu acho muito bom goleiro, acompanho já há bastante tempo. Um goleiro que 3, 4 anos atrás já tinha uma observação, porque acho que o Grêmio sofreu muito a partir da saída do Marcelo Groy, e aí naturalmente os gremistas vão olhar o mercado aí para ver que tipo de goleiro tem. Um goleiro experiente, um goleiro que jogou Copa do Mundo, um goleiro de um clube, de um futebol que culturalmente é parecido com o nosso, e hoje a minha régua é baixa, tá? Hoje a minha régua é baixa. Eu não concordo, tá? Tá? A minha régua é baixa. Não concordo. Eu preciso de personalidade no gol. Tinha um menino que estava jogando no gol do Grêmio que Eu tinha. ia dizer, se é por isso... Não, mas eu vou... Tá pela cidade. Não, aí. não, eu vou falar muito sério aqui. Eu fui atrás de informações, tá? Amanhã o Grêmio tem uma reunião, ou amanhã ou quinta, Com quem? entre a cúpula do Grêmio. Era hoje à tarde Tá. com o Pablo Bueno. Não sei se... Não, eu tô falando do Grêmio. Pablo Bueno eu não sei quem é. Iam fazer uma reunião com o empresário Não conheço jogador esse hoje à tarde. sujeito. Como é que é, tu, Renato? Não conhece esse sujeito. Não conheço esse sujeito. Falando do Grêmio. velho. Aí tu vai... Aí o Depois cara... tu encontra o cara aí nas ruas de Porto Alegre, tu... Aí o JB que tem que dizer, olha, esse é o Pablo Bueno, porque Mas ninguém o que aqui eu vou conhecia. fazer? Acharam que era um fã do dono da Pablo, bola. até posso contar o bastidor? Conta. Eu estava, Fabiano Baldasso, Leonardo Meneghetti, JB, e mais um outro amigo nosso, almoçando. Aí nós passamos todo o almoço dizendo que o Pablo Bueno tinha feito críticas vorazes a esse programa aqui, chamando vocês de vendidos, me as chamando de críticas foram depois. me chamando de careca safado, dizendo que eu tinha comprado jogador por um dinheiro que não tinha, nos vídeos aí, e chega um sujeito e diz, oi Baldasso, cumprimento o Baldasso, oi Meneghetti, cumprimento o Meneghetti, Aí eu não reconheci. oi tá? JB, cumprimento o JB, oi César, cumprimento o César, ele sai da mesa, quem é esse cara? E aí o JB, esse é o Pablo Bueno. Que mundo é esse, cara? O cara passou queimando a gente. Que mundo é esse? Então, voltando a Rocher e a informação, eu não sei quem é. Só quero falar o seguinte, ó, eu nunca falei com o Pablo Bueno pessoalmente, foi a primeira vez que eu encontrei. Eu também. Mas depois que tu me mostrasse o vídeo, eu fiquei surpreso que ele veio nos cumprimentar. Sim, mas é óbvio, né? Fiquei surpreso. Mas Só que ele faz a crítica lá, eu não sei se aquilo lá é um canal de um podcast que ele fez Foi um críticas podcast para que ele nós, só que ele não dá o nome de ninguém, né? Ele não quer se incomodar, ele não dá o nome de ninguém. Não, o meu nome ele dá, aquele careca safado. O único Não, mas não careca tem nome. safado sou eu. Não, Careca safado nós sabemos que é tu, mas ele não deu o teu nome. O careca safado sou eu, né? Ele não teve coragem pra Até dar o porque nome. o Ribeiro não é. Safado jamais, né, Ribeiro? Não. Careca, o Baldasso, Não, o mas é que ele careca não- depende do César, o que eu ângulo. quero dizer é que ele não teve coragem pra dar os nomes. Mas Entendeu? vamos falar. Não, mas ele disse que tinha uma galera que recebia. Eu quero falar pra você que recebia pra falar bem ou mal, isso. não sei Não, o quê. para falar, lá eles são vendidos para falar mal do Exatamente. Ferreira. Eu só quero dizer o seguinte, Sim, eu Vina- falo muito o Vina, mal do Ferreira. Vou revelar pra vocês, é que o Vina, dá na aberta aqui, o Vina deposita 50 na conta de cada um pra gente falar mal do Ferreira. É isso aí, tem uma Não, não. lógica, assim, tem uma lógica, tem uma coerência aí. Não, eu quero dizer que quem deveria pagar tá atrasado. Tá atrasado. Não Nós chegou. vamos fazer greve. Na minha Nós conta. vamos fazer greve. Não, porque senão é aquela história. Sabe da história do Lisca, né? Eu tenho medo que a Márcia lá em casa vai me cobrar. O Lisca ganhou daquela campanha maravilhosa do Ceará. Ai, pobre do Lisca. Ele manteve o Ceará, e o prêmio bicho que ele tinha acertado com a direção era 300 mil reais. E o jornal local, e ele disse para a esposa que era 300 mil, temos 300 mil na conta, não sei o que, tal. O Ceará sobe, 2 dias depois vem a manchete do jornal. Lisca ganhou R$1 milhão para ficar com o Ceará. A esposa do Lisca chega e diz assim, o quê? Cadê os outros 700 mil que não veio para minha conta? Só que nós estávamos falando de Rocher, Sim. tá? E aí a Acho que ele é informação menor que o Breno. eu Ele é acho... parente do Ferreira, o Rocher? Não, aí é que tá, se jogar o Ferreirinha vai ser Ferreira Rocher. Vai ser legal. Que beleza, Bandeirantes. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, tendência forte, tá? Tendência forte neste momento. Adriel saindo na primeira janela, vendido. E aí entra a preocupação. Tá, mas pra vender tem que alguém comprar, né? Isso. Vai ter 250 propostas. Eu estava lendo na assessoria de imprensa do Pablo Bueno e tem muitas propostas já surgindo, tá?
Aí tem... Tá valendo na assessoria de imprensa? porque é incrível. O que está acontecendo é incrível com a comunicação no Rio Grande do Sul. Mas tá tudo bem, não vamos citar nomes, mas é só ler as assessorias. Tem os releasezinhos bem montadinhos, bem montadinho. Aí tem... além disso, Breno conseguiu passaporte, tá? A JB confirmou o passaporte europeu. E tem proposta. Só que aí nós já estamos falando de valores baixos, tanto do Adriel, quanto do Breno, quanto do Chapecó. Não se surpreendam se o Grêmio vender os 3. Seria um bom negócio. Os 3. Aí vai ter que vir o Mazzaropi mesmo. Tá? Que tá Não, falando, aí o Danley tá na área nome também. principal, e a imprensa está falando aí, o nome principal é de fato o Rocher, Ah. tá? Que vence contrato com o Nacional no final da temporada, Meio do ano, no caso. tá? Não, No final da 30 de junho ele tá liberado. Temporada... agora? Sim. Não. É final de. É em dezembro desse ano, os 30 de junho ele pode assinar pré-contrato. Ele tem contrato lá. Aí ele viria. E aí o Grêmio vai ter que buscar outro. O Felipe Schabig é bom goleiro, mas ainda é um goleiro jovem que está em formação. Então, existe essa tendência. E é preciso dizer, tá? Nessa conversa que eu tive, Meneghetti, tu sabe qual é a fonte. Nessa conversa que eu tive, um novo amigo, ou uma recuperação de amizade que nós tivemos aí nos últimos dias, me disse o seguinte: César, só que é preciso sempre ponderar que o próprio Renato disse, vamos tentar fazer de cabeça aberta aqui para tentar recuperar quem quiser ser recuperado. Então, até mesmo o Adriel pode, de alguma maneira, ser recuperado. Tá em aberto isso. Mas os 3 têm algum tipo de sondagem. O que, JB? Não, termina que eu só pedi a palavra depois. Pode falar. Não, confirmei aqui a situação, é até o final do ano, a única coisa que eu tinha era, ele falou, depois da Copa do Mundo, ele falou para a direção do Nacional que não queria ficar, que não queria renovar. Ele teve uma proposta de fora e não confirmou Exatamente. a proposta. Então a notícia é essa, e que depois da temporada há meio que um acerto com ele que ele pode ser liberado, porque a temporada lá, aí sim, a temporada termina na metade do ano lá. E aí vem um detalhe, ele meio que entrou no processo, eu vou usar essa palavra, mas não é isso, me ajuda com uma palavra. Ele entrou num processo meio que depressivo pós-Copa do Mundo. Tá? Ele virou reserva. Ele ficou muito mal, mal. Ele disse que ele não aceitou, tipo, o final da passagem na Copa do Mundo e tal. E ele ficou muito mal e ele decidiu que ele ia sair do Nacional. Eu acho que ele é bom goleiro, tá? Eu só não tenho o encantamento todo César. Tá, Acho mas que ele é bom goleiro. mas vamos pra régua. Pra ti, tu não sabe se ele é melhor que o Breno e que o Chapecó. Eu acho que o Breno é mais goleiro que o Chapecó, né? Eu também acho. Eu defendo isso há muito Eu tempo. também acho. Então eu não sei se ele... O melhor Rocher, eu não sei se vai ser melhor que o melhor Breno, que a gente não viu ainda. Sim. A gente não viu o Mas melhor aqui Breno pra mim ainda. tem um ponto de partida. O Renato não confia nos dois. No Breno e no também. Chapecó. Não, E aí primeiro, não tem muito o que Quer falar fazer. sobre os goleiros ou não? O melhor deles é o Adriel. Ponto. Eu acho que o Grêmio tinha que compor para retomar a condição titular do Adriel. Tá bem, o Cedra não descartou essa possibilidade aí. Tá, Igor, tem uma frase do Mano que tá repercutindo na imprensa lá de Montevidéu. Vamos ler, Meneghetti, o Ovacion, que é o caderno de esportes do El País, principal jornal de Montevidéu. Lá está. Abre aspas para Mano Menezes. No les importa jugar sin pelota. Eles não se importam em jogar sem a bola. Foi a fala do técnico Mano Menezes no vestiário do Inter, divulgada pelos bastidores colorados depois da vitória sobre a equipe do Goiás. E isso já repercutiu no Uruguai. Acho que com um tom diferente daquele que o Mano tentou ao falar com os jogadores, Meneghetti. O fato é que o clima, e o César falou um pouco sobre isso, entre Inter e Nacional vai se esquentando um pouco fora do campo. Teve o episódio do emblema do Inter, que o Nacional colocou com a cor azul ao chamar uma promoção para a partida. E aqui é importante contextualizar que em todos os jogos, todos os times, o Nacional faz isso aí, coloca o escudo do adversário em azul, e isso não pegou bem com a torcida. Agora a fala do Mano já repercute lá como uma manchete, dando um tom diferente talvez do que o Mano tentou colocar. O clima está esquentando um pouco para o jogo de amanhã aqui no Beira-Rio, Meneghetti. Colocar o símbolo do adversário em azul e branco, que é uma prática que o Nacional faz habitualmente, foi absolutamente desnecessário. Imagina o Internacional divulgar o jogo aqui agora ou o jogo de volta depois, excursão, por exemplo, para Montevidéu e colocar em amarelo e preto, que é o principal rival. E outra coisa, o Nacional está aqui do lado.
Nacional sabe que há uma rivalidade do vermelho com o azul, do azul com o vermelho. Então, eu acho que isso aí não vai dar mais bola para ninguém, não vai causar nenhum frisson para algum time dentro de campo, mas pode ter impacto na torcida. Tá aí, ó. Ah, mas o Nacional sempre faz isso. Mas pode, Baldasso, esta é a preocupação que eu tenho. E um impacto na torcida de forma absolutamente desnecessária. Pode ter impacto na torcida? Não. Isso causou uma celeuma. Isso é uma afronta. Um assinte, uma provocação baixa do Nacional. Pode ter feito isso em todos os outros times botado azul. No Inter, tu não coloca azul. Aqui, tu não coloca azul. O símbolo do Inter em azul é um desrespeito, que é o que o Nacional cometeu. E atenção, comunicação do Internacional. O tweet pós-jogo tá pronto. Tá pronto. Me ouçam, uma vez da vida, me ouçam para fazer certo. Bota o placar do jogo, Inter 2, Nacional 0, e o símbolo do Nacional em preto e amarelo. Pelo amor de Deus, gente, Tá? não incentiva isso, Baldasso, por favor. Não, o Nacional tá, e eu vou te dizer mais, eu fui procurar, o Nacional usa sempre aquele logo. Interessa? Sempre, Sim, tá? é isso, a E o gente Nacional falou. teve tanto cuidado, tá? A Porque- Coca-Cola usa sempre deixa eu te vermelho dizer- e teu time fez virar preto na década de 80. É diferente, Baldasso, Não diferente. é? Eles tiveram tanto cuidado, e claro que aquilo ali, que a comunicação depois disso, vocês viram aquela Mudou. primeira. Ela mudou. Aí tem a comunicação para a torcida, que vai se reunir até nas proximidades da arena, e eles mudaram a lógica deles e botaram o logo em vermelho. Não incentiva isso, porque... Eu não estou incentivando nada, eu só estou não, bravo. é que não tem Não, mas nada de claramente brabo. foi um erro, Eles Baldasso, fizeram passou o batido. padrão lá, tá, Meneghete? Eles fizeram o padrão lá. E eu tive, quando eu vi aquilo, eu achei, pô, será que foi provocativo? E aí eu fui em todos os jogos. Todos é igual. Todos, rigorosamente todos. Eles usam a comunicação do logo deles, embaixo do vermelho, e a parte de azul é do adversário. Todos os jogos. A minha mãe já dizia, Só que não sou todo mundo. Eles tiveram, se puder ter aí, tem no mesmo Twitter que vocês botaram no ar, tem o Twitter deles já falando da comunicação para a torcida aqui, que eles trocam a comunicação deles e botam o logo original do Inter em vermelho, e aí vocês vão ver. Eles até tiveram esse cuidado, porque eu acho que deve ter chegado lá alguma crítica. Claro. Mas é preciso sempre dizer, eles posicionaram... Gente, estamos falando de um clube gigante que não ia fazer uma provocação desse Acho que tamanho. errou, né? Errou, Entendeu? acho que errou. Eu não acho que errou, Eu não tenho Meneghete, eu não acho. a epidermia do Eu Baldasso. não acho. Não, acho que errou sim. Acho que é Olha lá desnecessário. o logo lá. Já o logo do Internacional normal. Tá bem, tá certo. É isso. E é isso que tem que fazer. Entendeu? Tá, mas que fazer. eu só quero E tem dizer que fazer com todos os não adversários. foi a intenção. Não, tem que fazer dos com caras. todos, não é com o Inter tem que fazer. Não, eu entendi, Pô, Meneghete. logo é que bandeira. Logo tu não mexe. Tu não Eu muda sei, a cor de eu logo. só quero dizer- A minha crítica não é uma crítica pontual ao jogo. É claro que eu tenho preocupação com a torcida. Vocês acabaram de falar aqui que, que o Internacional está dando um tratamento para esse jogo de Grenal do ponto de vista de segurança. Mas vai jogar contra o Corinthians, tem que botar o logo do Corinthians como ele é. E não mudar as cores do Tudo logo bem, do Corinthians. só que- Esta é a minha só que crítica. mas tá bem. Então tu faz uma crítica à comunicação deles. Tá errada. Mas não relacionada Não ao muda Inter. logo de time e bandeira de mas país. não relacionada ao Inter. Não, pra sempre. Tá, eu sei. Tá errado. Só que é diferente tu Aí achar... vou botar a bandeira do Uruguai, vou botar ela preta e que na branca. rede social, o que as pessoas fizeram é que aquilo ali era uma provocação ao Inter. Não, eu não acho que tem seja isso. Eu acho que é nenhuma uma relação barbeiragem. com isso. Mas eu acho que a barbeiragem está institucionalizada. Porque logo, bandeira tu não muda, César. Tá bem, eu acho Eu que vou botar a lógico. bandeira do Brasil Tá bom. agora, azul, preto e branco, Tá ou bom. vermelho e branco. Tá, não mas pode? tu concorda comigo que essa relação não é provocativa ao Inter. Não, É tá isso bem. que eu quero Erro, dizer. mas Foi é um um erro. descuido que nem era para estar sendo debatido aqui no programa. O que nós temos de opinião aqui que Aí tá, diz assim... aí tá difícil, né? Não vamos mais fazer programa. É, não podemos Meneghete, falar eu sobre tô o impressionado Internacional, aqui. que eu Cara, Patrick não sei o quê. Não podemos falar sobre o sorteio, porque o JB não gosta. Aí queremos debater esse negócio que está consumindo as redes sociais. Não pode. Não podemos debater aqui. Não, Aí- nós temos aqui o nosso programa hoje, ele foi recorde nesse aspecto, tá? Tá, o Baldasso tem que falar aí. Ele determinou, Baldacinho, a de assuntos que nós não podemos falar. Vamos lá, Baldasso. Atenção, pode, atenção. tá bem o Ribeiro autorizado. Agora, aquele momento tão esperado por todos, chegou a hora de divulgarmos os vencedores do concurso Marquespan Leva Você ao Estádio, que mandaram uma frase relacionada ao gol do Paulo Guerreiro, que nós rodamos ontem, valendo um par de ingressos para a Inter e Nacional de Montevidéu. Olha aí, ó, Edson Silva, este gol marcado pelo Guerreiro é como um pão quentinho, recém-saído do forno da Marquespan. Inigualável, delicioso e que deixa
deixe uma explosão de alegrias a todos nós torcedores colorados. Gustavo Martins, mais sensacional que esse lindo gol do Guerreiro é acordar todas as manhãs e comer um pão quentinho da Marquespan. Rodrigo Castro, este gol foi tão espetacular que chega a aquecer o coração do torcedor colorado, assim como os pães quentinhos da Marquespan. Tá aí, Meneghetti. Boa, um abraço ao Roberto Torres, nosso telespectador, tá apostando no time do Mano com Alemão amanhã contra o Nacional. O intervalo e o Taigo está na live do YouTube. Vamos lá, estamos de volta, intervalo do YouTube agora aqui no Donos da Bola RS. Tu manda tua mensagem e participa aqui junto com a gente. Tem 22 mil pessoas nos assistindo no YouTube e de acordo com a última aferição do Ibope, são 3 bilhões e 540 milhões de pessoas somente aqui no Rio Grande do Sul assistindo a gente, beleza? Vamos lá. Cara chato esse Meneghetti, diz Isaac Matheus. Chato é tu, não fala Meneghetti na minha frente, rapaz. Tá maluco? Vamos lá. Depois... Não, essa aqui não. Não gostei dessa aqui. O logo da Band é cinza, vermelho, verde e amarelo. O logo já mudou, já foi verde e amarelo. Já foi vermelho, né, Paulinho? Bem nas antigas era vermelho, era o entorno preto e dentro vermelho, em alusão à bandeira paulista. E agora é cinza. É esse aí que você tá vendo aqui, ó. Aqui. É prata o logo da Band. Mas o logo da Band muda, ele se atualiza, ele se moderniza. É isso aí. Vamos lá. Taigor, tu não acha que o Renato tem que falar para o Soares parar de cair para os lados? São Gabriel, eu acho que é importante essa movimentação do Soares abrindo espaço para os demais jogadores. Eu gosto. Taigor, o Lucas Dias é nosso? É nosso, Lucas Dias é nosso. Lucas Dias é nosso. Ei, Meneghetti, vai comer chuchu. Que isso? Chuchu é bom, tem chuchu na salada hoje aqui. Hoje nós vamos de salsichão assado. Salsichão assado hoje, né, ô Julinho? É isso aí. Acabou? Ah, tá. Pô, o Paulinho tá falando com o JB no ponto ali, achei que era comigo. Ibope sabe tudo, diz a Gisele. É isso aí, já mudou a aferição do Ibope. 14 bilhões de pessoas agora nos assistindo. Bilhões. Só aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, 14 bilhões, de acordo com os números do Ibope. Valeu, feito! Resultado da enquete. Vamos lá, Copa do Brasil, sorteio em seguida. Qual o duelo que você gostaria de evitar na Copa do Brasil? Um Grenal, pouquinho menos de um terço, 27. O Palmeiras, 54. O Flamengo, o pessoal tá nem aí pro Flamengo, tá na linha do JB, 6%. O Fluminense, também, 7%. Um outro time, 6%. Hoje às 7 da noite, repercussão completa do sorteio das oitavas da Copa do Brasil na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente volta na TV amanhã ao meio-dia.